Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Dessa vez, agora, com um experimento, estamos transmitindo aqui da parte de trás da igreja, da ZN. Vamos ver como tudo se conduz com relação ao som, interferências, pessoas. Vamos lá, hoje é um dia de aventura para nós. Vamos orar. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque você é um Deus bom e fiel, Senhor. Tudo se move, as circunstâncias mudam, mas você é o mesmo. Você é inabalável, você é imutável. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa manhã linda. Que o Senhor possa estar aqui falando conosco, com o nosso coração, Senhor, e nos incomodando mesmo com todo esse potencial que nós temos, Senhor, dentro de nós, o mesmo daqueles heróis da fé. Que o Senhor possa instigar esse potencial nas nossas vidas essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia de novo, amados. Vamos estar aqui seguindo hoje muito rapidinho. Vou me esforçar muito para a gente concluir Hebreus 11, porque Hebreus 11 é tremendo, né? Ele nos remete a tantas sessões diferentes do Antigo Testamento. E eu quero que você se deixe levar por isso tudo que a gente vai ver aqui hoje, né? Lembrando um pouco sobre Hebreus 10, nós vimos que Deus falou claramente, né, que ele não queria saber de sacrifícios, ele quer saber de obediência, né? Nós vimos lá em Hebreus, nós ouvimos lá em Hebreus 10, 5 a 7, que ele diz isso. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso é Hebreus 10, 5 a 7, que nada mais é do que uma repetição de Salmos 40, 6 a 8. Deus declarou isso e ele depois repetiu, relembrando: olha, não é sacrifício, eu não quero que você se flagele, suba uma ladeira de joelho, ou que você vá para a rua fazer isso ou aquilo. Eu quero que você me obedeça, eu quero que você escute aquilo que eu tenho para você fazer, que você se permita ser canal meu na vida das pessoas. E aí, Hebreus 15 a 18 também traz outra coisa muito importante, né? Que nós somos capacitados pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo de Deus, ele testifica, né, ao nosso respeito. E aí, por fim, Hebreus 10, 22 a 25, só lembrando aqueles três conselhos práticos que estão ali, um no versículo 22, que nós nos aproximemos de Deus, um no versículo 23, que nós nos apeguemos com firmeza à esperança que nós professamos, e depois no 24 e 25, que nós consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, né? E ele diz claramente: não deixemos de reunir-nos como igreja. Ui, não vamos falar mais disso aqui. Vamos partir agora para Hebreus 11, que é muito bom, mas não perca Hebreus 10, porque a mensagem do Senhor é maravilhosa, né? E aí lembra do finalzinho do capítulo 10, que ele diz, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E aí, o que acontece aqui? Hebreus 11, 1 a 3, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Só sabemos se temos fé
na hora que nós passamos um aperto, não é isso? Quando chega a prova, quando chega a dificuldade, aí sim a gente sabe se a gente tem fé e se a gente vai estar firme, porque a fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós esperamos, porque não é uma coisa assim, aconteceu de repente, não, nós esperamos, porque Deus nos anuncia, Ele nos conta, Ele nos promete, então nós temos expectativa, e aí, mesmo sem a gente ver que as circunstâncias ao redor estão favoráveis ou desfavoráveis, a gente vai permanecer na esperança, a gente vai permanecer na fé. E aí é muito importante que a gente possa estar buscando essa convicção dentro de nós, não repetindo o que as outras pessoas falam ou repetindo o que eu leio na Bíblia, mas sendo verdadeiramente depósito daquilo que Deus fala conosco, né? Nós somos as testemunhas de Jesus nesse mundo. Então, nós realmente precisamos ter essa convicção dentro de nós para podermos transmitir. Não é assim, porque fulano falou, ciclano falou, porque eu li. Não, porque Deus colocou essa convicção no nosso coração, não é? E aí a gente tem evidência, minha gente, tanta evidência essa semana lendo, trabalhando em Hebreus 11. A gente vê tanta evidência da veracidade com V maiúsculo, né, da verdade de Deus, a verdade de Deus. É assim, os cientistas eles procuram explicar a criação do mundo, mas cada vez que há uma descoberta, né, nova, ela só corrobora com o fato de que a criação foi inteligente, né? Ela não foi de repente. Vamos prosseguir em Hebreus 11, versículos 4 a 7. Nós vamos ver aqui as evidências, né, que o autor de Hebreus vai usar aqui a respeito dessa certeza. Versículo 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Gente, eu nunca entendi. Essa galeria aqui, por sinal, ela está dividida em partes, e os versículos 4 a 7, eles vão falar a respeito dos heróis pré-dilúvio, né? Pré-dilúvio. Então, o primeiro deles é Abel. Abel, aquele filho de Adão, que foi morto por Caim. E eu nunca entendia esse trecho aqui, que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Eu ficava pensando, Abel levou as primícias dele e Caim levou as primícias dele. E aí é muito importante que a gente tenha estudado já toda a parte anterior de Hebreus, para a gente ver que Abel era justo e ofereceu um sacrifício, e Caim também ofereceu um sacrifício, os dois cultuavam a Deus, só que a oferta de Abel era de acordo com a revelação que Deus tinha feito, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E essa é a revelação que nós vimos. Ora, mas a lei não tinha sido dada ainda. Mas aí o que, que acontece? A lei não tinha sido dada ainda, porém, quando Adão e Eva pecaram, o que, que aconteceu? Deus matou um animal e ofereceu a pele desse animal para eles cobrirem a sua nudez, que eles tinham coberto com o quê? Com uma folha de barreira, né? Eles tinham coberto a sua vergonha, a sua nudez com uma coisa vegetal, mas era preciso que houvesse derramamento de sangue. Ali estava a revelação que Abel capturou, mas Caim não capturou. E até aí, tudo bem, Deus recebeu, né, a oferta, e Caim soube que ele não tinha aceito a oferta. Mas qual foi a reação de Caim? Em vez de dizer assim, Senhor, o que é que tu queres? O que é que tu queres para eu obedecer, para eu te oferecer? O que é que ele fez? Ele ficou com inveja do irmão.
E não só inveja, ele o matou. Ele matou o seu irmão. Então, ali está muito ruim, né? 1 João 3,12 diz assim: as obras de Caim eram más e as de Abel eram justas. Judas 11, ou Judas 1,11, porque só tem um capítulo, né? Diz: Caim buscava o lucro, Caim era ganancioso. Então, a gente vê que tudo tem a ver com o coração. A gente não pode parar muito aqui, porque temos muitos outros heróis da fé para falar. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E aí, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente vê lá em Gênesis, logo no começo, né? Gênesis 5:1, a gente vê a descendência de Adão. A gente sabe que Enoque, ele foi o sétimo homem, a sétima geração, né, de Adão. E aí, o que acontece é que para cada homem, né, naquela relação da geração de Adão, citado, o texto diz algo como gerou filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. Mas Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. É a diferença entre sobreviver na terra e viver na terra. Você está respirando, glória a Deus, porque foi Ele que deu esse privilégio. Mas a gente só tem vida e vida abundante quando a gente caminha com Deus, que foi o testemunho de Enoque para nós, né? Para nós que estamos aqui. E aí, versículo 7. Pela fé, Noé, o terceiro herói da fé, pré-dilúvio, né? Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A gente sabe o motivo do dilúvio, né? Porque as pessoas tinham realmente, né, perdido toda a conexão com Deus, todas, menos o remanescente, Noé e sua família. E a ideia aqui parece bem simples, né? Nos ministérios geracionais da nossa igreja, a gente usa a arca, né, como símbolo, né, de unidade, né, de vida, de promessa. Mas pense numa situação. Ele vivia, Noé, num lugar onde não chovia, não chovia. E ele passou 120 anos construindo uma arca numa terra seca. Minha gente, quanta galhofa ele não deve ter ouvido, né? Quanta coisa assim, o que está fazendo? Está louco, né? Assim, mas veja você que a gente não pode seguir a ordem do mundo. A lição para nós é essa: todo mundo está fazendo, mas eu não. Eu não estou fazendo porque todo mundo está fazendo, porque verdadeiramente é importante a gente entender que nós somos separados, nós somos diferentes. Segunda Pedro 2,5 diz assim: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Quem são essas 7 pessoas? Os outros 7, né? Ele e mais 7. Os 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, e a esposa dos 4. A esposa dele e dos 3 filhos, né? Então, esses são os 7
que ele levou, que estão citados aí, né? Foram contados mesmo. E agora a gente vai passar para o patriarca, né? Agora a gente vai pós-dilúvio, a galeria da fé dos patriarcas. E a gente vai passar um tempo, você vai ver que boa parte dos capítulos de Hebreus 11 foi reservada para Abraão, o primogênito, né, dos patriarcas aí, o primeiro dos patriarcas que foi chamado por Deus. Aí versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Abraão foi peregrino, residente estrangeiro, né? Quem tem gente fora sabe o que é isso, né? Tem pessoas que residem, mas são estrangeiros na terra, né? Muita gente hoje se mudando para a Europa, se mudando para Estados Unidos, Canadá, né? Eles são residentes, mas são estrangeiros, a menos que peçam a nacionalidade, né? E aí, o que aconteceu? Ele era estrangeiro, residente, na terra que era prometida a ele por Deus, né? E ele, assim também como Isaac e Jacó, ele vivia em tendas. Ele não tinha uma casa, né? Uma edificação fixa onde ele morava. Ele vivia em tendas. E aí a gente vê, né, a fé desse homem. Ele abandonou o seu lugar seguro em Ur dos Caldeus e ele seguiu para um lugar que ele não sabia onde era, né? Ele disse, gente, vou-me embora. Não obedeceu ao todo, porque ele ainda levou Ló, né? O sobrinho dele, Deus disse, deixa a sua parentela, e tudo que a gente faz que não é obediência a Deus, vem bronca na frente, né? Lá para frente tem bronca de Ló, mas não faz parte da nossa conversa hoje. Hebreus 11, versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Nós não somos desse reino aqui presente, né? Nós somos do reino do alto. Então, lembra, Abraão, ele vivia em tendas, ele não tinha uma edificação. E aí, o versículo 10 diz assim: pois ele esperava uma cidade que tem alicerces. Percebe? A coisa, essa coisa dos alicerces, eu nunca pensava que era assim, na rocha, né? Mas a conotação de Deus de dizer assim: olha, eu verdadeiramente sou a sua morada, né? Você mora na minha mão e não numa terra ou noutra terra, né? Eu posso lhe dar uma terra a essa edificação, mas Deus quer que a gente se firme nele. E nós somos chamados para viver nessa cidade que tem alicerces, né? Cujo arquiteto e edificador é quem? É Deus. Nós somos convidados para essa. Essa é a nossa terra prometida, a minha e a sua. Versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Verdadeiramente, né? A gente vê como Deus ele fez questão. Às vezes a gente fica assim, por que essa promessa está demorando tanto? É para a gente ter certeza que Deus é que vai fazer, não é você com seu esforço, não. É Ele que vai construindo. E nesse processo, minha gente, preste atenção, porque Deus vai nos edificando. Deus não perde um minuto. Ele não perde uma vírgula da palavra, Deus não perde nada, ele não desperdiça nada. Ele vai usar o seu tempo de espera para edificar você, a sua vida, lhe preparar para você, de fato, poder
tirar todo o proveito daquilo que ele vai lhe dar. Se ele prometeu, ele vai lhe dar. E aí ele deu a promessa que ele tinha feito a Abraão e a Sara, né, de um filho. Então é muito importante que a gente entenda isso, porque Sara era estéril. Sara tinha cerca de 90 anos e Abraão tinha cerca de 100 anos quando nasceu o seu prometido filho Isaque, de quem haveria uma geração inumerável, né? Versículos 13 a 16. Todos esses que eles foram citados aí, né, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, o que é a terra, né? A terra prometida. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Esse versículo 13 é lindo, diz assim: viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eles só viram de longe. Então, Abraão teve uma terra prometida, mas ele não viu, era para sua descendência. Às vezes, Deus fala coisas e a gente pensa, é aqui, é agora, né? É aqui que eu vou casar, é aqui que ele vai me dar um emprego, é aqui que ele vai me dar uma casa, é aqui, é aqui, é aqui, né? Ou um ministério. Às vezes você fica aqui, é aqui, é ali, é aqui, é ali, é aqui, é ali, espera. Deus vai te formar. Deus vai te revelar coisas, Deus vai construir você e Deus vai lhe colocar no lugar certo, onde você deve estar. E às vezes você pode até nem ver o efeito, você pode pregar para alguém, você morre e alguém não se converteu ainda, mas um dia aquela semente brota, né? E eu fico pensando, eu não sei, né? Se, sei lá, a pessoa que levou alguém para a igreja viu depois o fruto desse alguém. O Billy Graham, ele não queria ir para a igreja, ele era mulherengo, namorador, queria nada com a igreja, e um dia alguém lá, não sei o nome da pessoa, chegou para ele e disse assim, olha, se você quiser dirigir o meu carro, deixa você dirigir o meu carro até a igreja, mas você vai ter que entrar e ouvir a palavra. Sabia que ele se converteu assim? Alguém emprestou o caminhão para ele dirigir, ele começou a dirigir aquilo, era novinho, começou a dirigir o caminhão, foi para a igreja, depois ficou lá, escutando o pastor falar, resultado, se converteu. E eu não sei se essa pessoa nunca soube, né, de quantas vidas foram alcançadas pelo Billy Graham, mas isso não importa, minha gente. O que importa é o reino, vocês entendem? Não importa se você viu ou se você não viu. Então é muito importante que a gente se ligue aí, né, no alvo, né? O alvo. E aí o que que acontece? O texto diz em versículo 14 que eles buscavam uma pátria. E é isso que nós devemos buscar. Minha pátria amada aqui na terra é Brasil, mas eu tenho uma pátria celestial. E eu quero estar buscando essa pátria celestial. Esse é o meu alvo, minha pátria eterna, né? E aí, versículo 16 diz: essa é uma pátria melhor, porque a gente está em Hebreus 11, né? Tudo aqui é melhor. Então, essa pátria que nós estamos buscando é uma pátria melhor do que a pátria que nós temos hoje. É a pátria celestial. Essa pátria é melhor do que qualquer pátria sobre a terra esses dias. Amém? Prosseguindo, versículos 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele
aquele que havia recebido, eu peço desculpa a vocês pelo barulho aqui, minha gente, depois eu vou pedir silêncio em outra oportunidade, hoje não deu para a gente organizar. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Gente, Isaac era aquele filho da promessa. Lembra que nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Depois Deus fez aquela prova que todo mundo já ouviu falar, né? Me dê Isaac como oferta. Aí você fica assim, mas Deus pede para o sacrifício de criança. Olha, é engraçado, porque a palavra revela para nós, aqui está escrito em Hebreus, né? Ele figuradamente recebeu Isaac de volta dos mortos, mas de fato, o que, que aconteceu? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Deus pode ressuscitar os mortos. Ele creu nisso, ele disse: ele não vai morrer. Ele não vai morrer porque Deus é poderoso. E às vezes, minha gente, é assim. A gente. Vocês têm alguém aqui com o microfone aberto? Será? Não sei. Às vezes, o que é que acontece? A gente tem uma impressão errada de alguma coisa de Deus, mas a nossa fé não nos deixa vacilar, porque Deus é muito consistente. Deus é muito consistente. Então, o que que acontece? Abraão achava que Isaac ia morrer e que Deus ia ressuscitá-lo, mas não chegou a isso, como a gente sabe, né? Depois Deus trouxe o cordeirinho que iria ser sacrificado. Mas pela fé, Abraão prosseguiu. Ele não se recusou a fazer o que Deus tinha pedido a ele. Ele disse: eu vou fazer pela fé. Eu vou fazer, Senhor. Tu dissesse que de Isaac haveria uma grande descendência. Eu creio nisso, né? Eu creio nisso. Então, eu vou te obedecer, porque você é poderoso para fazer mais do que eu estou pensando, né? E aí, esse, né, que era o filho da promessa. E aí, a gente precisa mesmo agir em obediência toda hora. Amém? Amém, amém. Isso é muito importante. Agora, vamos prosseguir para um trecho que fala dos outros patriarcas. Versículos 20 a 22. Versículo 20 diz: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Gente, aqui foi uma viagem para mim. Vocês têm que voltar lá. Gênesis 25. Agora não, depois, tá? O que aconteceu? É só puxando assim, rapidinho. Gênesis 25, versículo 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor, porque Rebeca era estéril e Rebeca engravidou. Não está assim, literalmente, mas é mais ou menos isso. Versículo 22 de Gênesis 25 diz assim: os meninos se empurravam dentro de Rebeca. Isaac consultou o Senhor. E aí, versículo 23 de Gênesis 25 diz: disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, Deus já tinha revelado a Isaac que o que iria acontecer é que os dois iam brigar, mas o mais velho ia servir ao mais novo contra a tradição. E Deus tem essas coisas de quebrar a tradição, né? Ele escolheu o mais novo. E a gente sabe que isso deu uma confusão, porque aí Isaac preferia o mais velho, que era Esaú, e a esposa Rebeca escolheu o mais novo, e aí a confusão se deu, a gente vê lá em Gênesis 27, 1 a 40, dá aquela confusão do
do guisado, né? Aquela história toda. E aí a gente vê como nós, seres humanos, muitas vezes tentamos fazer as coisas por nós mesmos. Nós tentamos resolver coisas, ajudar Deus, vamos dizer assim, mas aí o que que acontece? Deus tem como fazer a sua vontade, né? Acontecer de fato. Então, o que Isaac tinha dito a Esaú? Vá ali, casse, faça um guisado para mim, depois eu vou lhe abençoar. Então, Esaú tinha resolvido, ele sabia, a gente diz, Gênesis 25, 23 diz que Isaac sabia que não era para ser assim, mas ele tinha resolvido fazer isso, abençoar Esaú. Mas aí Deus permitiu toda aquela confusão. Aí tem gente que diz assim: mas o Jacó enganou o pai, a mãe citou. Olha, eu vou dizer, Deus vai permitir muitas coisas e para a vontade dele ser feita. Na verdade, quem errou primeiro foi o pai, né? Isaac, que tinha recebido Deus, ele consultou a Deus e Deus disse a ele o que, é que ia ser e ele ia fazer diferente. Não vamos tratar por aí também. Enfim, é muito importante que a gente entenda isso. Em Hebreus 12, a gente ainda vai dar uma palavrinha sobre isso. Não vamos nos estender hoje aqui. Hebreus 11, 21 diz: pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Gente, isso aqui dá um sermão. Primeiro, eu quero pegar esse mote, vamos dizer, à beira da morte, porque a gente vai ver que antes, né, quando a gente estava no versículo 20, o que é que aconteceu? Isaac abençoou Jacó e Esaú. Lembra que ele estava lá muito doente, à beira da morte. Agora, o texto diz literalmente: Jacó à beira da morte. E a gente vai ver que no 22, ele vai dizer: José no fim da vida. Ele está falando de um permanecer até o fim. De novo, tem muita coisa aqui que a gente não tem tempo de explorar, mas pare e pense que Deus vai falar a sua vida, com certeza, porque assim, sabe aqueles rios de água viva, eles brotam dessa palavra. E aí o que que acontece? Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José. A gente sabe que José era o queridinho de Jacó, e quando você olha, né, as 12 tribos, a gente pensa, as 12 tribos de Israel eram os 12 filhos de Jacó. As 12 tribos de Israel são as 11 filhos de Jacó, mais, perdão, 10 filhos de Jacó, mais os 2 filhos de José. E aí, o que que acontece? Mas aí a conta não bate. Bate sim, porque lembra que os levitas não tinham uma tribo fisicamente, eles eram uma tribo virtual, porque eles viviam divididos. A terra deles era dividida em outras tribos, né? Então, a gente tem as duas tribos de Efraim e, como é o nome do outro, meu Deus do céu, Manassés. Efraim e Manassés, tá? Então, ficam esses dois aí. E aí, o que é que acontece? Outro detalhe que está aqui no finzinho desse versículo 21. Lembra que Jacó tinha lutado com Deus lá atrás, né? Deus havia ferido a sua coxa. Então, o que acontece é que Deus botou essa marca nele, né? Essa marca em Jacó, mas Deus sustentou a família de Jacó e no final Jacó mostrou adoração a Deus e dependência de Deus, porque a palavra fala aqui que ele adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Ele não ficou lá largado, né, em cima da cama, né, à beira da morte. Ele ficou apoiado no seu bordão, mas adorando a Deus. Amém? Pega o exemplo. Hebreus 22, agora, Hebreus 11, 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. E aí, se você for lá atrás, lá em Gênesis 50, 24, diz assim: Jesus profetizou
para os irmãos que Deus os tiraria do Egito. O corpo de José, ele foi embalsamado, minha gente. A gente sabe isso de outros escritos, não está escrito na palavra, mas a gente sabe de outros escritos que o corpo de José foi embalsamado e ele foi colocado num sarcófago no Egito. Isso está, na verdade, está em Gênesis 50:26, 50:26. Aí, mais tarde, ele foi levado para Canaã. E aí, veja, embora José tenha demonstrado grande fé durante a sua vida, o que aconteceu? Ele suportou, minha gente, perseguição, injustiça dos irmãos, ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, ele foi lançado na prisão, ele foi esquecido pelo copeiro do rei, se lembra? Ele foi assim, sofreu a vida toda. Mas Deus escolheu registrar aqui o testemunho de fé de José após a sua morte. Depois que ele morreu, o caixão dele não foi enterrado. Ele foi colocado num sarcófago. E aquilo dizia o quê? O que é que um morto num sarcófago diz? Ele diz: eu creio que os meus ossos vão ser enterrados na terra prometida. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Esse foi o testemunho póstumo de José, que creu em Deus a sua vida inteira, quando as circunstâncias não eram favoráveis. Na morte, ele ainda disse: eu creio que Deus vai tirar esse povo do Egito e levar o meu povo para a terra prometida, como ele prometeu. E é aí que eu vou ser enterrado, aí que os meus ossos vão ser enterrados. Coisa mais linda é a fé. Essa é a mensagem. Agora a gente vai passar para outro trecho, versículos 23 a 29. Eles falam sobre Moisés, outro herói da fé. Versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Oi? Versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Gente, é muita coisa que aconteceu na vida de Moisés, a gente sabe disso, né? Ele é um libertador, ele é um modelo, né, que aponta para Jesus, libertou o povo e trouxe o povo até a terra prometida, até a entrada, né, da terra prometida ali. E aí a gente vê aqui muitas mensagens, eu vou falar só algumas. Versículo 23. Esse é para a igreja. Alô, alô, igreja. Eu queria que vocês todos estivessem ouvindo, atentos agora. Os pais de Moisés tiveram fé para agir contra o decreto real. Está escrito lá. É preciso obedecer a Deus, antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Está escrito isso lá. A gente precisa ser exemplo para os nossos filhos, igreja. Nossa fé é às vezes assim: ah, meu filho está perdido nas drogas, meu filho não vem para a igreja, meu filho não sei o quê. Ore, ore, diga, meu filho, um dia você vai lá, profetize na vida dele, você vai ver como Deus é bom. Você não vai amarrado, não, você vai correndo, você vai desejando, você vai querendo, você vai se oferecendo a Deus. É muito importante o nosso papel como
adoradores do Senhor, como exemplos de fé na vida dos nossos filhos. Aí, continuando aqui, versículos 24 a 26, Moisés tinha os olhos na promessa. Ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Então, é muito importante que a gente tenha o nosso olhar preso nas promessas de Deus, naquilo que ele prometeu. Não a gente está vendo o visível, mas a gente está vendo o invisível. É muito importante isso, porque o visível, ele toma a nossa atenção, ele ocupa, ele distrai, mas o invisível é o que é importante. As coisas visíveis são temporárias, a gente sabe disso, né? E aí, versículo 27 diz: pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e ele perseverou, né? Porque ele via essa coisa do impossível. Versículo 28, pela fé, Moisés obedeceu. Ele celebrou a Páscoa, ele aspergiu os umbrais das portas. Lembra lá, ele deu ordem ao povo: vamos fazer. Minha gente, fé. Não é assim, eu creio, creio, eu creio. Não. A fé, ela leva você a se mover, a fazer alguma coisa. Essa é uma mensagem reveladora para você. Pela fé, você se move. Pela fé, você faz alguma coisa. Você não fica uma lagartixa dizendo, eu creio, eu creio, eu creio. Não é assim. Quando você crê, você se move. Quando você crê, você faz alguma coisa e Deus vai junto com você. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa, aspergiu ali, colocou aquele sangue no umbral, como ele tinha sido instruído, e depois ele partiu com aquela multidão. Era uma multidão, minha gente, estimada em 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, mas aí com mulheres e crianças que nunca eram contadas, né? Você faz aí uma média mais ou menos assim, muita gente saiu ali naquela ocasião, né? Moisés obedeceu, ele fez isso. E o versículo 29, o povo atravessou o Mar Vermelho pela fé. Gente, muralhas, muralhas de água, e aquelas pessoas passando ali para o meio, pelo meio, eles passaram a terra seca, mas lembra, eu sempre achava que assim, eu achava que aquele foi um tempo de seca, e aí a água baixou e o povo passou. Mas lembra, depois que eles passaram, o que é que aconteceu? Aconteceu que o exército de Faraó foi consumado ali. O exército de Faraó morreu, né? Naquelas águas que foram atravessadas a seco pelo povo de Israel. É muito poder nesse Deus. Vamos para frente, que o tempo está passando aqui, Jesus. A fé, começando no versículo 30 agora, 30 e 31. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Olha, eu vou dizer, essa história de Josué 6, né? Está em Josué 6, a história da conquista da cidade de Jericó. Me encanta, porque é só fé, fé purinha. Fé purinha. Gente, se você for estudar na arqueologia, não estudei arqueologia, não, eu só leio os resultados dele. As muralhas de Jericó eram largas, eram vários metros de muralhas, com várias camadas. Tinha aqui uma muralha, parava, tinha mais muralha. Então, não era só uma, eram vários componentes, mas aquilo ruiu. Sabe como ruiu? Ruiu depois que aquele povo, em obediência a Deus, só marchou ao redor da cidade, fazendo o que Deus tinha dito, ó, toca a trombeta. E alguém pode pensar assim, é ressonância. A minha mesa aqui está ressonando com o barulho ali do templo, né? O pessoal ensaiando a música. Mas acontece que ali era diferente. Ali eram muralhas enormes, com trombetas que eram o quê?
chifres de carneiros, então não dava derrubar, né, aquela fortaleza, mas os muros ruíram. Olha, eu vou dizer, se isso não alimentar a sua fé, eu não sei, viu? Ou a gente crê na Bíblia, ou a gente não crê na Bíblia. É isso. Aquele Deus que derrubou as muralhas ali de Jericó, ele é o Deus que anda conosco hoje, guiando os nossos caminhos. Ele pode quebrar qualquer bronca. Se ele quebrou aquele muro, ele quebra seus problemas. Vamos para frente aqui. Aí o próximo versículo, né? Ele fala sobre Raabe, a prostituta. A Raabe prostituta, vocês sabem que ela recebeu na casa dela dois espiões que foram enviados por Josué para reconhecimento da terra. E aí as pessoas sabiam que aqueles homens tinham entrado ali, mas pela fé, ela escondeu esses homens lá no terraço, disse: "Não, eles já foram embora, vá por ali, vá procurar eles ali, que eles devem estar lá". E ela mandou eles saírem pela janela, e a Bíblia revela onde ela morava. Poucos endereços tem na Bíblia, minha gente, esse é um deles. Ela morava ali na parede da cidade. Ela morava na parede da cidade. Resultado, a palavra diz que ela e sua casa foram salvos. Mas, eita coisa boa! Essa palavra é muito boa, minha gente. Antigo Testamento é muito bom, viu? Na verdade, Raabe, ela acabou casando com Salmão, e ela foi a mãe de Boaz. Boaz, vocês sabem, né? Boaz, vocês sabem, porque é aquele que resgatou Ruth e acabou sendo bisavô de Davi. Ou seja, Raabe entrou na linhagem de Jesus, porque Jesus está na linhagem de Davi. A prostituta, ela virou tataravó, sei lá de quê, do rei Davi. Ui, gente, é promessa forte, promessa forte. Caminhando para o final, Hebreus 11:32, né? Tem a história daqueles que obtiveram vitória, né, sobre as circunstâncias, aqui em geral. Versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Está na palavra, viu, minha gente? Olha, eu vou passar só umas dicas aqui para vocês, de versículos bíblicos para você visitar, tá? Se você não tiver caneta agora, dá uma passada depois no vídeo. Gideão venceu um exército de midianitas com 300 homens somente. Super engraçada essa história, minha gente. 300 homens segurando tochas e trombeta. Tocaram a trombeta, ganharam. Juízes 6 e 7, essa história, tá? Baraque teve vitória sobre os cananeus, com encorajamento de Débora. Lembra da história de Débora? Débora, Juízes 6, tá lá. Baraque, né? Não, ele não topou, não topou ir sozinho, não, mas com Débora ele foi lá e venceu os cananeus. Sansão, esse todo mundo sabe, né? Mulherengo, apaixonou-se por Dalila, ficou cego, literalmente. Primeiro ele estava cego, só espiritualmente, depois ficou cego, literalmente, sem força, mas ele conseguiu destruir os filisteus. Ah, essa história está lá em Juízes 13 a 16. Jefté, o gileadita, ele venceu os amonitas em Gileade, na cidade dele, uma confusão de família aí. Juízes 11. Davi, tá lá a história dele em 1ª e 2ª Samuel, uma historinha mais extensa, né? Muitas vitórias, muitas conquistas, embora fosse adúltero e assassino, né?
E aqui a dica para nós, gente, não precisa ser perfeito para ser um herói na fé. Eu estou declarando isso porque está escrito na palavra. Testemunha na palavra, você não precisa ser perfeito para ser um herói na fé. Todos nós temos a nossa fraquezinha, que isso não lhe amarre, que isso não lhe engane, e que você sim pode ser um tremendo instrumento de Deus na vida das pessoas. Basta fazer o quê? Crer e agir, né? Não agir segundo os seus instintos, mas agir segundo a palavra de Deus em obediência, né? Aqui tem muito mais coisa, minha gente, que ele fala, quando conquistaram o reino, a gente sabe, Davi e Josué, praticaram justiça, obtiveram promessas e pá, muita gente aqui, né? Mas eu quero puxar já, por causa do tempo, para Pastor João está bagunçando o coreto, viu? amor, Dani. O áudio dele é que está Fecha aí, aberto. Dani. Dani, por favor, fecha o mic. Estou fechando aqui para você. Hebreus 35b. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Eu fiz uma relação aqui. Para cada coisa que eles colocaram aqui, eu botei pelo menos um exemplo. Eu vou falar rapidinho para vocês. Não dá para a gente descrever tudo, mas está falando aqui de tortura, né? Quase todos os apóstolos, né? Tanto cristãos como apóstolos anônimos hoje, né? Sofrem tortura. Eu não entendo como alguém pode pregar, né, o evangelho da prosperidade. Se você abrir a palavra, está cheio disso, começando pelos apóstolos que andaram com Jesus, né? Zombarias e açoites, Sansão, o próprio Jesus, né? Acorrentados e aprisionados. José é um exemplo disso. Apedrejados. Estevão, né? O primeiro mártir da fé. Mas Paulo, lá em Listra, nós já falamos sobre isso aqui, lá na Ásia Menor, Atos 14, 19. Cerrados ao meio, diz a palavra. Então, a tradição judaica traz, né? Não está na palavra, mas a tradição judaica traz que Isaías foi executado assim, por ordem do rei Manassés, um rei de Judá, mal todo. Ele mandou colocar ele num caixão e serrar o caixão ao meio. Ai, Jesus. Foram mortos ao fio da espada. 1 Samuel 22 mostra Saul matando, gente, 85 sacerdotes. 85 sacerdotes morrendo ao fio da espada pelo Saul, depois que ele ficou louco, né? E aí, tem mais, né? Vestidos de pele de ovelhas. João Batista, a gente sabe que ele andava coberto com pele de ovelha. Elias está lá em 2 Reis 1:8, né? Era uma coisa de humildade, que para alguns podia pensar até vergonha, né? E aí tem queimados, que não está aqui, eu coloquei, adicionei, né, por minha conta, o queimados aqui, por um herói meu aqui, chamado John Hus. Eu pensava que Lutero tinha começado toda essa coisa, né, de reforma, mas a coisa da reforma tem uma história muito grande, aquilo ali foi culminando, né, a todo um andamento de pessoas, e eu amo, né, a história de John Hus. John Hus. Hus é ganso, querido. John Hus era um teólogo da região da Boêmia, que hoje é a República Tcheca, um reformador que morreu na cidade de Constança. Ele morreu queimado em 1415. E aí eu vou dizer a vocês, se você procurar um pouquinho, você vai descobrir que antes de ser queimado, esse Hus, ele disse as seguintes palavras ao seu carrasco: vocês hoje estão queimando um ganso, porque Rus
em tcheco significa ganso. Pode botar no Google Translate que dá para isso. Mas dentro de um século, John Hus disse para o carrasco dele, dentro de um século, encontrar-se-ão com um cisne. E esse cisne vocês não poderão queimar. E acontece que 102 anos depois, em 1517, 31 de outubro, Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Minha gente, é demais você morrer profetizando. Aqui, alguém vai tocar fogo, eu vou morrer queimado. Eu estou profetizando, não importa que eu morra agora, porque outra hora tem um que vocês não vão poder queimar. Amém? Versículos 39 e 40 para fechar. A boa notícia é que todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor. A gente está falando de Hebreus, o livro de Hebreus, algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que é que havia sido prometido de melhor? Jesus. Jesus tinha sido prometido e todos esses que estão na galeria da fé, eles viveram e morreram sem ver a grande promessa de Jesus, o Messias. Então, nós hoje temos algo melhor. Nós temos o Messias enviado por Deus. Portanto, vai começar Hebreus 12, lá semana que vem vai começar com um. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, o que é que a gente vai fazer? Isso é Hebreus 12. Vamos lá, minha gente, perdão pelo avanço da hora, mas eu achei que essa história, né? Esse tratado de Hebreus 11 precisa ser feito todo de uma vez. Vamos lá, minha gente, falar, estamos em cima da hora. Vocês. Vai, Ana. Bom dia a Bom todos. dia. Kátia, acho que não tem nem o que falar, né? Está todo mundo assim impactado com esse estudo É muito lindo. maravilhoso, assim, os heróis da fé, né? Mas eu fiquei pensando aqui duas coisinhas rapidinho. Até se puder depois, no final, depois da oração do pastor, eu fiquei aqui pensando e cantando aquela música Rompendo em Fé, que ele começa dizendo assim: toda vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais, né? Mais. E aí fala, rompendo em fé, eu estava aqui, já está aqui no meu Spotify pronto. Se quiser, eu termino aí. Mas assim, eu fiquei olhando aqui e de todos esses heróis da fé, e eu fiquei pensando assim, todos eles improváveis, né? O pré-requisito não é se você tem uma conta bancária boa, se você fez vários cursos de teologia, se você fez doutorado não sei aonde, se você é mestrando não sei aonde. O requisito é o coração cheio de fé, né? De fé, de vencer, assim. E eu fiquei olhando aqui para essa sala, e eu fiquei pensando assim, acrescentando aí os heróis da fé, Ana Albertins, que passou aí por um processo de câncer, né, Ana? E você resistiu, e você ficou aí junto com o Senhor, e está firme aí resistindo, né? Suelen também, eu também, você, Kátia, quantos de nós aqui, Dani, Fernanda, Suzane, Paulo, Stefanel, quantos de nós nas nossas histórias nós podemos dizer eu sou um herói da fé, né? Quantas lutas, quantas batalhas, mas nós perseveramos. E eu acho que é isso, essa lição de hoje aqui. Olha, assim como aquele Gideão fraco, né? Assim como aquele Moisés gago, assim como, né? Tantos outros aqui, Raabe, prostituta. Quem é você para não se achar um herói da fé? Eu saio dessa sala aqui hoje assim, né? Empoderada, vamos dizer assim, porque eu acho que é isso que a palavra de Deus gera em nós. Se precisa de um ingrediente para um milagre, é a nossa fé. Não olhar para nada, é a nossa fé. Eu preciso de um milagre, eu preciso acreditar. O meu Deus, ele é poderoso para realizar esse milagre, né? Não a nossa fé em nós mesmos, mas num Deus, minha gente, que tudo pode, meu Pai eterno. Isso é maravilhoso. Vou falar minha boca.
Grande Deus, é isso mesmo, Ana. Vamos lá, quem mais vai? Umzinho nessa história Ai, fantástica. Joana, eu Venha. também, na realidade, esse louvor, Rompendo em Fé, foi o louvor do início da minha caminhada. Ele só não furou porque não tinha disco. Kátia, me bota como co-host depois, que eu quero botar aqui esse louvor para a gente terminar. Mas demais, Kátia, demais. E a Aninha Demais. fechou tudo, é isso aí, é rompendo em fé. Se o mar não se abrir, a gente vai andar sobre as águas e a gente vai continuar cantando e louvando e plantando, porque ele vai fazer. E ele já fez e vai fazer de novo, e mais, e mais, e mais. Né? O que a Amém. gente crê é loucura para o mundo, mas é isso, a gente anda na contramão. E aí está mais do que provado, né? 120 anos a pessoa construindo uma arca num lugar que nunca choveu na vida. Não é só Filha. fazer isso, a gracinha que ele não deve ter ouvido. Então, Porque a palavra diz que ele pregava, a palavra diz que ele pregava, né? Ele não estava só fazendo a arca, ele pregava também, olha, converta, quem sabe Deus dá uma chance de você entrar na arca. oh, e eu pensando que eu tinha fé, ó, pai. Sim, Amém, amém. Glória a Deus. amém. Glória a Deus. Gente, vou fazer o seguinte, eu não sei se o pastor está indo ouvindo. Eita, a Larissa abriu aí, foi. Peraí, Larissa, deixa eu ver como é que o pastor está aqui, para a gente fechar no horário e depois nós continuamos. A Aninha já está com a host. Pastor, venha-se embora. Olha onde ele está! Escondido. Ele está na sala dele, eu aqui atrás. Vai, Acabei de pastor, chegar. você. Que bom, gente. Vamos lá, nesse mover, nessa alegria, né? A fé, ela, sobretudo, traz isso, traz esse mover de alegria. Então, hoje, a gente terminou o estudo, né? A Kátia abordou tão bem a questão de toda a fé e acaba com um testemunho sobre um ato profético, né? A fé nos leva a profetizar, a profecia alimenta a nossa fé, ou seja, é um movimento contínuo, a gente não para, né? Nossa vida ela é movida por ações proféticas que movimentam a fé e a fé que nos leva a crer nas ações proféticas, né? Então, isso move a nossa vida, uma vida de confiança no Senhor, que a gente possa cada vez mais mergulhar nessa. Eita, pastor, fechou o mic. Oi. Para que a gente possa viver e desfrutar dessas verdades, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, porque é pelo Teu Espírito, Pai, é pela Tua vontade, é pela Tua graça que nós temos a nossa fé alimentada, mantida. E queremos viver, Senhor Deus, por essa fé que nos posiciona a estar dependendo de Ti em todas as situações, em todas as circunstâncias. Queremos viver, Pai, a integralidade dessa proposta. Ó Pai, nos ajuda, dá-nos um caminhar na Tua presença. Pai, obrigado pela Tua palavra, onde nós podemos nos alimentar de tudo isso, trazendo para cada um de nós a certeza de que é muito mais do que aquilo que está no nosso alcance visual, no nosso alcance relacional. É muito mais, é tudo muito mais, é muito maior, Pai. E queremos viver tudo isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Lembrando todo mundo, né, que dia 31 de outubro agora é aniversário da reforma. Aniversário da reforma. Muito bom. Eita, o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Ah, já está vendo a screen de Aninha. Vai, Aninha. Solta o som aí, Aninha. Deixar meu som. Diga para ele as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações
minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé.